Nós temos um culto, estamos nessa campanha maravilhosa que é conquistando a minha liberdade, a gente conquistando a nossa liberdade, e existem muitas questões que ficam presas ao nosso emocional, à nossa vida, né, literalmente física também, e que nos atrapalha às vezes a receber a bênção de Deus. Não basta só dizer que assim, eu sou crente e agora que venham as bênçãos. Não funciona assim. Em todo milagre que Deus fez, nós já vimos vários deles, tudo ao redor do milagre trouxe um ensino. Não era só o milagre em si. Então, a riqueza de informação que há ao redor do milagre é algo assim imensurável. Por quê? Porque Deus ele quer nos ensinar muito. Então a Bíblia ela é completa, a Bíblia é cristocêntrica. Então tudo na Bíblia é a respeito de Cristo. E os seus milagres, os milagres que ele fez, também é dessa forma. Tudo é a respeito dele, tudo falava dele, tudo apontava para ele. E muitas das vezes o milagre depende muito, presta atenção no que eu vou te falar, muitas das vezes o milagre depende muito mais de nós do que de Deus. Que Deus está pronto para nos atender. Deus está pronto para nos dar os milagres. Mas será que estamos prontos? Será que estamos na posição que Deus tem para nós? Será que estamos posicionados da forma aonde, ou da forma como Deus quer aplicar aquele milagre na nossa vida? Não é só sair por aí achando que, né? Deus fez uma bênção na minha vida. Quantas pessoas você conhece que receberam um milagre? E hoje não estão mais na igreja. Talvez nem cristãos sejam mais hoje. Por que isso acontece? Então, vamos analisar esse texto, né? A gente viu no contexto aqui da história, Jesus, ele já tinha passado ali, tinha sido batizado por João, ele já tinha sido levado ao deserto pelo Espírito, né? Ele foi lá e fez, já falamos sobre isso, se você pegar os vídeos anteriores, você vai ver sobre cada milagre que nós falamos até chegar aqui, né? Depois Jesus, ele passa pela transformação da água em vinho, ele teve um ensino tremendo ali, ele cura a filha de um oficial do rei, ele cura a mulher hemorrágica, ele cura o paralítico de Betesda, né? Acontece o primeiro fato da primeira pesca maravilhosa, onde Jesus chega ali na praia e a multidão o comprimia, e ele precisou utilizar o barco de Pedro, lembra? Nós falamos sobre isso. Sobre a libertação do demoniado de Cafarnaum, falamos sobre a cura da sogra de Pedro, vimos ali que não foi simplesmente curar uma sogra, foi algo assim extraordinário ao redor de tudo ali, a cura de um leproso, a cura do paralítico de Cafarnaum, onde aqueles 4 amigos descem ele ali, que foi semana passada, né? E hoje quero falar com você sobre a cura desse homem, que tinha a mão mirrada, ou ressequida, ou leprosa, algumas versões falam sobre isso. Mas vamos lá no verso 6, que diz assim: no outro sábado, Jesus, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. O que era ter uma mão atrofiada naquela época? Pensa. Hoje, existem várias facilidades, né, para pessoas que são deficientes. Mas naquela época não existia. Hoje, por uma deficiência física, a pessoa consegue até se aposentar, até receber uma ajuda do governo. Naquela época, não. Então, ele dependia de ajuda das pessoas. Então, certamente, aquele homem, por não conseguir arrumar um bom emprego, por quê? Porque um bom emprego dependeria dele naquela época. Hoje, uma pessoa, às vezes, até com uma mão só, ela consegue trabalhar muito melhor, às vezes, do que uma pessoa com 2, né? Mas, em linhas práticas, naquela época não era bem assim. Tinha que se cultivar muito a terra, trabalhar muito e muito. Então, certo, aquele homem sofria algum tipo de discriminação, né? Eu quero que você contextualize isso, mas imaginando a cultura daquela época. Monta o quadro, se transporta para essa época e fica imaginando esse homem dentro da sinagoga, dentro da igreja daquela época. Então, certamente, ele deveria ser desprezado por causa, né, da sua deficiência. Dependia de outras pessoas. A Bíblia não relata assim detalhadamente, mas certamente essa doença nele poderia ser algo degenerativo. Então, ou seja, se realmente fosse uma lepra, aquilo ali iria consumir mais do seu corpo. E como você viu, quando nós falamos sobre a cura do homem leproso, apesar dele estar dentro da sinagoga e o estatuto da sinagoga, né? A lei que regia como funcionava, como era a liturgia do culto, né? Como era a leitura da Torá naquela época, como eram feitos os acessos, né? Era um pouco mais flexível do que era no templo.
Então, não se tem um relato exato, mas possivelmente aquele homem estaria dentro da sinagoga, impuro, e provavelmente com a sua mão escondida. Contextualizou isso? Ele não ficaria mostrando a sua mão atrofiada, porque as pessoas fariam o quê? Recriminariam. E ele, se tivesse realmente a sua mão impura, com lepra, o que ele deveria fazer? Ficar falando o quê? Impuro. Se alguém chega perto dele, lembra quando nós falamos sobre a cura do leproso? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter alguns sinos na sua roupa para onde ele andasse, as pessoas viam que ali tinha uma pessoa impura. Se alguém se aproximasse dele, ele tinha que falar que era impuro. Então, se era lepra ou não na sua mão, mas a mão dele tinha uma deficiência. E certamente ele estava dentro da sinagoga, possivelmente com a sua mão escondida. Pior do que uma doença física, seria a doença emocional. E provavelmente, de se sentir um inválido. Tendo que ficar recebendo ajuda das pessoas. Andar com a sua mão escondida para ele era uma vergonha. Hoje há muitas pessoas que vivem uma vergonha. Talvez por uma deficiência física, ela se esconda. Talvez por um excesso de peso, ou por falta de peso, ou talvez, por ser uma pessoa de uma cor de pele diferente, talvez ela se sinta discriminada. E isso, muitas das vezes, para umas e outras pessoas, não, ela vive tranquilamente, e isso aí não influi em nada, no seu psique. Mas muitas das vezes, pessoas, ela se sente uma pessoa colocada no canto. Talvez por falta de cultura, talvez por não ter estudado como deveria. Talvez próximo dela tem muitas pessoas que estudou, fez faculdade e tal, talvez por ela não ter terminado ainda, talvez não ensino médio, ela fica ali pensando, não, mas eu não me relaciono assim, não gosto nem de falar com pessoas assim, porque eu me sinto um pouco discriminada, colocada à parte. Talvez na sua família, você que está em casa também nos ouvindo, talvez no seu ambiente de trabalho, talvez algumas promoções vieram para pessoas e não vieram para você, e isso foi te colocando numa posição dentro de você, de se sentir uma pessoa discriminada. E quantas pessoas às vezes perdem emprego por isso? Hoje, há pessoas que vivem exatamente isso. E muitas das vezes, ela vive uma crise dentro dela. Mas o interessante é que ela vive essa crise, mas ela não gosta de falar sobre essa crise. Ela vive essa angústia, ela vive esse ódio, ou talvez ela viva essa falta de perdão, ou talvez ela viva dentro dela um sentimento ruim, que muitas das vezes ela herdou da sua criação. Isso está dentro do seu psique, está dentro da sua personalidade. E às vezes hoje, muitas das vezes ela tem reações e ela tem vergonha, muitas das vezes, das suas próprias reações. Então, ou seja, esse era o retrato desse homem, que certamente sofreu essa discriminação. Hoje, talvez, você não tenha sua mão atrofiada, mas talvez a sua emoção, o seu sentimento, ele é assim. Muitas pessoas não entram em novos relacionamentos, porque os relacionamentos velhos feriram tanto ela ou ele, feriram tanto aquela pessoa, que elas preferem tomar a seguinte decisão: eu não quero mais, vou viver sozinho. Por quê? Porque eu não quero mais me ferir. Você entendeu bem isso? Só que essas pessoas, elas não demonstram, como o homem ali, e ficam mostrando a mão para todo mundo. Ela vive com aquilo guardado dentro dela. Então, veja bem, nós estamos caminhando para um milagre, que requer muito mais de posicionamento nosso, do que simplesmente Deus querer ou não querer fazer. Não expõe para fora o que está por dentro, por vergonha. É isso que corrói, ou melhor, que atrofia cada vez mais o interior de uma pessoa. Viver esse sentimento guardado dentro dela. Viver essa, entre aspas, discriminação que ela mesma faz por alguma questão que ela passou, que ela viveu, ou que esteja vivendo hoje. Uma pergunta: o que fazia um homem assim dentro da sinagoga? Pensa um pouquinho. Entra nesse
nesse quadro. O que esse homem fazia dentro da sinagoga? Certamente havia uma fé incondicional dentro daquele coração. Apesar de toda a tristeza, ele estava fazendo o que era certo. Ele estava procurando em Deus a possibilidade de receber um milagre. E é interessante, se você rastrear bem, Jesus, ele faz o milagre numa casa, ele faz o milagre numa outra casa, mas ele não tinha feito ainda um milagre dentro da sinagoga, dentro da igreja. Esse é um dos primeiros relatos de Jesus, a qual ele faz o milagre dentro, ele vai até a sinagoga. Olha só, entra na linha do tempo dos acontecimentos. Quando Jesus estava na casa e levaram o paralítico até lá, Jesus estava na casa. As pessoas foram até lá para buscar a cura. Amém? Buscar um milagre. Todo mundo entende isso. Pega a palavra da semana anterior que você vai ver sobre isso. Mas nesse fato aqui não. Nesse fato, diz lá o versículo que nós lemos no início, que quando ele entrou na sinagoga, o cara já estava lá. Entendeu bem isso? O cara não entrou na sinagoga pensando assim, pô, aquele Jesus que cura, que faz milagre, ele entrou na sinagoga, pô, vou lá para ver se consigo arrumar uma cura para mim. Não foi assim. Ele já entrou e lá já estava aquele homem da mão ressequida. Agora tem um detalhe, ele estava não no meio, ele estava encolhido. Se você pegar o retrato assim de uma sinagoga, diferente dessa formatação nossa, né? De que todos estão de frente para mim, e eu estou falando para todo mundo aqui, na estrutura da sinagoga da época de Jesus não era assim. Era como se fosse, quem já foi no Arena Hall, viu o evento, como está atualizada hoje, todo mundo fica ao redor do palco. Então, ou seja, quem iria ler a Torá, ele fica no meio da sinagoga. E ele fala com todo mundo sentado assim, ó, ao redor. Era como se eu fosse aqui para o meio da igreja, e vocês todos ficassem assim, ó, sentado na extremidade, com um degrauzinho ali e tal, ficava sentado ali. Agora, para pensar uma coisa, aquele homem, ele se deu bem. Sabe por que ele se deu bem? Porque ele estava buscando em Deus uma cura. Mas naquele dia, Jesus entrou no ambiente de busca daquele homem. Você entende isso? Você consegue compreender bem isso? No raio da busca, né, se podemos metaforizar e dizer assim, no raio da busca daquele homem, Jesus chegou, gente. Já vai para você aí, que compreendeu. Primeiro requisito para você receber a cura nas suas emoções e o milagre que você precisa para você conquistar a sua liberdade. Esteja próximo de Jesus. Se ele passar, olha, veja bem, isso, a gente comenta assim, mas isso é uma doutrina. Lembra do cego, lembra dos coxos que ficavam pelo caminho? O que eles faziam? Eles gritavam quando via Jesus passando. Talvez essa seja a única oportunidade, provavelmente para esse cara, talvez seria a primeira ou talvez a única oportunidade de receber o milagre de Jesus. Mas veja bem, ele não foi lá para encontrar com Jesus, ele foi lá para buscar Deus e encontrou com Jesus. Fala assim, você que está em casa, você comigo, fala assim, ó, a minha busca por Deus. Não, você tem que falar com mais força, diz, a minha busca por Deus vai me levar até, completa, Jesus. Não há como você receber o milagre de Deus se não for por esse caminho. E esse cara se deu bem nesse dia, né? Ele estava na rota de Jesus. Mas vamos adiante, verso 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E ele chamou o homem da mão atrofiada e disse,
levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Presta bem atenção nisso. O que Jesus falou para aquele homem? Você pode colar aí na Bíblia. Pega aí o versículo 7. Versículo 7. E depois o versículo 8. Está no final do versículo 8. O que Jesus disse para aquele que buscava o milagre? Versículo 8. Você achou aí? Ele falou o quê? Levanta ou levante-se e venha para o meio. Vou repetir para você. Final do versículo 8. Jesus chama aquele cara e fala para ele o quê? Levanta-se e vem aqui para o meio. Agora, para pensar um pouquinho, gente. Você imagina? Lembra que você tá montando um quadro na sua cabeça, né? Na sua mente. Você está vendo que o cara está dentro da sinagoga. E Jesus chama o cara. Deixa eu te falar uma coisa. Só para que a gente ilustre, tá? Só para você ilustrar. Se você fosse aquele homem com a mão ressequida e tivesse dentro da sinagoga, e de repente Jesus aponta para você e fala assim: você aí, você, vem aqui para o meio, se levanta e vem aqui para o meio. Como é que você se sentiria? Né? Hoje você pede para alguém que vem aqui na frente, dá um testemunho. Ah, pastor, um testemunho aqui na frente. Você imagina? Jesus virá no meio, veja bem, Jesus estava no meio de uma discussão sobre o sábado, né? Não vamos falar sobre sábado aqui, mas Jesus estava no meio de uma discussão sobre cura ou não cura, né? Traz a cura ou não traz a cura no sábado, estava no meio da discussão. De repente Jesus para e fala assim: ei, você aí de trás, ó, você aí, o último aí. Não, o que está escondido aí atrás. O que não gosta de ficar na frente, você que está aí atrás. Veja bem que o posicionamento dele refletia como ele se sentia dentro da sinagoga. Até porque ele não poderia ficar o quê? À mostra, à vista. Por quê? Porque, ele, de certa forma, ele era impuro. Então, certamente, ele sofreria alguma sanção pela lei judaica, pelo estatuto da sinagoga, de estar ali. Porque o impuro não podia estar entre as pessoas. Entendeu bem isso? Jesus aponta para o cara e fala assim: ô, você, menino, você aí mesmo. Você aí, vem cá. A Bíblia é interessante porque diz que ele mandou se levantar se ele viesse. Eu fico imaginando, na entrelinha da Bíblia, fico imaginando que Jesus mandou ele mostrar a mão. Qual a mão que mandou ele levar? A mão direita. Não está aí? Eu fico imaginando que provavelmente ele tenha chegado próximo de Jesus. E quando ele foi chegando, com a mão como? Com a mão como? Provavelmente, com a mão não à mostra. E talvez ele tenha feito assim, ó. Tá aqui. Eu fico imaginando Jesus falando para ele assim, ó. A mão direita. Eu fico imaginando ele pegando a mão dele, talvez tirando assim, né? Tá enrolado com alguma coisa e mostrar aquela mão atrofiada. Eu fico imaginando as pessoas ali saindo de perto, com receio de talvez pegar uma doença. Agora observa só, toda ação, se estiver anotando, essa é uma boa para você anotar. Toda ação dos milagres de Deus vão requerer de mim e de você duas coisas. Todos os milagres de Deus que Jesus fez durante sua estadia aqui e até hoje vai requerer de você duas situações. Primeira dela, levante-se. Segunda, venha para o... Não, fala com força. Venha para o... Você que está em casa, fala com força. Venha para o... Meio. Isso quer dizer para mim, para você, sabe o quê? Atitude e posicionamento. Essa é a chave que vai ligar a ação do milagre na minha e na sua vida.
Sabe por que muitos não recebem? Por quê? Porque não tem atitude e nem posicionamento. Muitos milagres hoje deixam de acontecer por falta disso. Agora, olha só interessante, presta atenção uma coisa. Nesse milagre, que eu falei para você que era diferente, porque ele foi feito aonde? Jesus estava na rua? Ele estava na rua? Ele estava na porta do templo? Ele estava na casa de Pedro? Jesus estava onde? Estava onde? Atualiza para hoje. Jesus estava onde? A pessoa que queria o milagre estava onde? Jesus mandou ela fazer o quê? Mas mandou ele fazer o quê? Mandou ele fazer o quê? Tá, vamos concatenar de novo, rapidinho assim. Esse milagre não aconteceu na rua, sim ou não? Não. Aconteceu na casa de Pedro? Não. Na porta do templo? Não. Aconteceu dentro da igreja, dentro da sinagoga. E quando Jesus vai fazer o milagre, ele fala com que a pessoa que vai fazer o milagre tome duas ações. Qual é? Levanta e venha para o meio. Atitude e posicionamento. Por isso que muitos crentes não recebem milagre. Sabe por quê? Estão dentro do ambiente da igreja, estão dentro da sinagoga, mas falta o quê? Atitude e posicionamento. Você acha que poderia haver mais pessoas lá dentro escondidas? Clamando a Deus para que o milagre acontecesse? Mas quando Jesus olha para aquele cara, ele fala assim, se eu chamar ele, ele vai vir. Porque eu tenho olhado o coração dele. E eu vou fazer do testemunho dele um exemplo para todos vocês, fariseus, herodianos, todos que estavam onde? Dentro da sinagoga. Fala assim, ó, eu vou fazer dele um exemplo pela sua atitude e pelo seu posicionamento para todos vocês. Você entendeu que depende muito mais da gente do que de Jesus fazer um milagre? Sabe por quê que Jesus não faz? E sabe por quê que a gente não quer se posicionar? E sabe por que a gente não quer vir para o meio? Porque a gente está escondendo a mão. Porque a gente está com a mão ressequida, escondida assim. Ó. Lembra que a mão ressequida é só uma comparação com as emoções, com o sentimento, com as atitudes que nós temos e escondemos. E passamos dezenas e dezenas de anos pedindo a Deus para Deus que Deus traga um milagre, mas o milagre não vem. Por quê? Porque tem algo escondido em nós que nos impede de ir até o meio, de se levantar e ir até o meio. Não é só um milagre, é um grande ensino. Você quer ver isso? Vamos lá. Olha só, versículo 8, diz o quê? Que ele mandou que levantasse e viesse para o meio, amém? O milagre acontece no meio, você entendeu isso? Nessa colocação? Jesus não podia dar uma ordem? Jesus não fez isso lá com o servo do cara lá, do oficial do rei? Ele não falou assim, ó, vai que o teu servo, teu filho, né, já está curado. Não podia ter feito isso? Mas ele fez isso? Não. Ele cobrou da pessoa um posicionamento, uma atitude. E ela veio. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não vamos encaixotar como Deus faz o milagre. Mas no milagre do oficial do rei, ele teve atitude? O que você acha? Ele teve posicionamento? Quando Jesus falou assim, ó, vai que o teu filho já está curado. Vai. O que ele falou? Sim, senhor. Pegou lá suas bugigangas, subiu lá no seu cavalo e foi. No meio do caminho aconteceu o quê? Já estava vindo uma pessoa de volta dizendo para ele assim, olha, ele está curado. Você entendeu bem isso? Agora, ele poderia ter ficado relutando, né? Ah, Jesus, eu sei, né?
Eu sei que o senhor pode, o senhor é filho de Deus, né? Até fez um monte de milagre aí, mas, poxa, sobe um cavalo aí, vamos lá para o senhor, né? Tete a tete lá, colocar a mão. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos, lembra disso? Atitude de posicionamento, ela fez? Você acha que no meio daquela multidão não tinha mais pessoas que queriam um milagre, gente? Mas a única que teve a coragem de dizer assim, ó, se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curado. O que ela fez? Ficou do lado de fora ali, né? Ah, Jesus, oh, Jesus. Toca em mim aqui, eu estou doente. O que ela fez? Foi no meio da multidão e foi lá. Atitude e posicionamento. Voltando para a nossa colocação aqui. O cara estava dentro da igreja. Jesus chama ele para o meio. E talvez você pense assim, estar no meio. O que é estar no meio, né? O que é estar no centro da vontade de Deus? Você consegue compreender isso? Não é só você viver uma vida de crente, não, gente. Quer viver os maiores milagres de Deus? Você quer viver, sim ou não? Levanta a mão aí, você quer viver? Quer viver os maiores milagres de Deus? Quer? Você quer um segredo? Saia do cantinho. Saia da extremidade. Venha para o meio. E você que tem o seu chamado, você que está em casa, tem o seu chamado, você está entendendo isso. Vá para o centro do seu chamado. Não fique nas beiradinhas. Como falam os carioca, nas beirolinhas. Né? Não fique ali nas margens, não. Lembra de Ezequiel, da visão? Levou ele para águas profundas. Sabe o que significa para a gente? O meio. Viver no centro da vontade de Deus. Isso é uma doutrina. Eu vou te falar agora que isso é uma doutrina. Sabe por quê? Vamos para a Bíblia. Levítico 26, 11 fala assim: porém o meu tabernáculo aonde? No meio de vós. O tabernáculo, né? Você que já leu um pouco sobre a Bíblia, você vai compreender isso. O tabernáculo ficava no centro das tribos. 3 lá, 3 lá, 3 aqui, 3 aqui. Por que era no centro? Por que a presença, por que a nuvem da glória de Deus, né? Por que o fogo que descia do céu ficava no meio do povo? Por quê? Você acha que era à toa? Você acha que quando Deus, né, deu a Moisés a idealização de construir o tabernáculo e colocá-lo no meio do povo, e lá no meio do tabernáculo, colocar ali o local onde seria da presença de Deus ali, você acha que era à toa? Que aquilo ali era posicionado no meio à toa? Todos que queriam remissão dos pecados, todos que queriam oferecer sacrifícios, tinham que ir para o meio. Você entendeu isso? Vamos mais para a Bíblia. Deuteronômio 23, 14 diz assim: porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento, para te livrar e te entregar nas tuas mãos os teus inimigos. Deus anda onde? Deus anda onde? É nos cantinhos? É nas extremidades, né? Você entende muito bem, né, gente? Que não estou falando de extremidade aqui, né? Talvez você esteja no cantinho da igreja e fale assim: ah, pastor, então você está só no meio aqui. Por favor, né? Não quer dizer isso. Mas você entende bem isso? Então, Deus deu a revelação ao povo que estaria no meio do povo, que Deus andaria no meio do povo. Então, se o povo quisesse achar Deus, tinha que ir para onde? Para o meio. Mais para frente, 1 Reis 6,13 diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Bora, Ezequiel 37, 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles. Bora para a Bíblia, Mateus 13, 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio aonde? Aonde? Não, completa a frase. Joio aonde? No meio do trigo. Vou repetir. Pega essa revelação para você aí. Vou repetir esse versículo.
Enquanto os homens dormiam, estavam descansados, tranquilo, veio o inimigo e semeou joio aonde? Você entendeu o que o diabo faz? O diabo quer te tirar do meio, colocando joio. Entendeu como é que ele visita? Para que você saia dali. Vamos embora mais para frente. 18:2, Mateus. E Jesus chamou uma criança e fez o que com ela? Colocou no meio dos seus discípulos. Podia pegar a criança, né? Não, pega ela aí, chama essa criancinha, vem cá, fica aqui do meu lado. Não, ele pegou a criança, botou assim no meio e falou assim, vocês todos aqui, olha para essa criança. Estão vendo? Está todo mundo vendo? Pois é, se não for igual a ela, não entra no reino dos céus. Mas, João 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no cantinho. É isso? Eu estarei no meio deles. Ô povinho abençoado, né? Se chegar no trabalho e tiver 2 crentes verdadeiros lá, Deus se faz presente lá e ali vira uma igreja. Não é? É assim. Marcos 6:47. Olha essa. Ao cair da tarde, estava o barco. Onde estava o barco? O que você acha? Não dá para ouvir vocês por causa da máscara, né? Mas sabe onde estava o barco? No meio do mar. Está aqui. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. De repente surge o quê? Uma tempestade. Quem é que aparece lá? Quem é que salva eles? Jesus foi até o barco, foi até o meio. Você entendeu isso? Esse posicionamento? Então não é à toa que Jesus chamou aquele cara para o meio. Agora, o grande finale desse versículo. Esse aqui é top das galáxias. Vou até beber água aqui para poder falar com mais coisa. Lucas 24:36. Vou dar um tempo para você abrir aí. Se você quiser, veja em casa. Não precisa projetar não. Veja na sua casa e na sua Bíblia aqui. Lucas 24:36. Diz assim. Falava ainda estas coisas quando Jesus... Quem falava isso? Discípulo, né? Deixa eu contextualizar. Né? Abre aí, mas olha para mim aqui antes de ler. Vamos lá. Os discípulos estavam atônitos. Os discípulos estavam nervosos. Por quê? Jesus morreu, né? E eles estavam sendo procurados. Não é isso? Para serem também mortos. Então eles estavam todos escondidos dentro de uma casa. Qualquer um que chegasse lá e já pensava que eram os herodianos, né, que eram os guardiões do templo, junto com o soldado romano para levar eles presos. Então ficava todo mundo o quê? Escondidos, morrendo de medo. Mas diz o texto o seguinte: falavam ainda essas coisas, falando sobre medo, etc e tal, quando Jesus apareceu como? Apareceu como? Você imagina se fôssemos nós aqui, né? Lá naquele lugar, todo mundo com medo, atônito, se escondendo, igual o homem da mão ressequida. De repente, Jesus aparece aonde? Aqui? Aqui? Ali onde está a ordem eterna? Jesus aparece bem aqui no meio, ó. Do nada, Jesus surge ali. Ele surge no meio. Como é que ficaria o seu coração quando de repente, no meio do seu temor, aparecia Jesus? Sabe o que você falaria? Como é, Gabi? Como é que ficava, Gabi? Olhou assim, né? Meu Deus, é Jesus. É Jesus? É. Milagre. Você viu que é um milagre? Então, a doutrina de chamar aquele homem para próximo da sinagoga é dizer para ele: eu te quero no centro, eu te quero no meio, porque é no meio, é aqui nesse centro, aqui, ó, nessa situação aqui, que eu faço os meus milagres.
Você entendeu por que muitas vezes o milagre não chegou ainda? Então, deixa eu te falar. Se tem alguém perto de você, você não pode tocar nela, né? Mas vira para ela e fala assim, ó. Assim, você vai ouvir, né? Que você está com a máscara, mas tenta falar numa altura que ela vai falar assim, ó. Vai para o meio. Fala para ela aí. Você entendeu? É no meio. O milagre acontece ali. E quando ficar lá, ó, a mãozinha lá. Não, pastor, não sei o quê, não sei o quê. O pessoal do louvor pode subir? Sabe por que você ainda não gostou da sua liberdade? Ou o milagre não chegou ainda? Porque está faltando atitude e posicionamento. Versículo final do nosso texto áureo diz: Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: vem aqui para o meio, levante-se e vem para o meio. E sabe o que ele fez? Se levantou e foi. Aí eu fico imaginando a mão do cara, né? De repente Jesus faz um milagre e a mão do cara começa a se encher de carne, que era só pele e osso. Começa a se encher de carne. Eu fico imaginando as outras pessoas que precisavam de um milagre. Mas Jesus chamou ele e falou: hoje o milagre é seu. Mas tem mais gente lá escondida. O milagre é seu. Foi a sua atitude, foi o seu posicionamento. Quer acelerar o milagre de Deus? Está aí a chave. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos onde você está, na sua casa, online ou aqui. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor, aqui estamos. Eu queria que de forma simbólica, você que está aqui, você que está em casa, se puder fazer isso, pegue a sua mão direita. Não precisa estender muito ao alto não, para não se cansar, mas bota ela assim bem diante de você. Eu quero que você sinta hoje, Jesus te achou. Jesus te encontrou. Ele tem visto quanto tempo você tem buscado, você tem pedido a Deus uma cura. Deus sabe, Jesus sabe. Ao entrar naquela sinagoga, certamente como um bom
pregador, assim como Jesus era, ao ler a Torá, certamente ele já tinha olhado todo o ambiente, e ele já tinha visto ali, que ali existia um homem, que tinha uma mão ressequida. Talvez a sua mão hoje, ou certamente, com certeza, sua mão hoje não é ressequida, mas talvez as suas emoções estejam assim, talvez a sua alma esteja assim, talvez você esteja assim, ó, desistindo de viver. Por quê? Porque tem algo dentro do seu coração, que está como se fosse essa mão, atrofiada, amargurada, e numa versão bem pesada, com uma doença talvez incurável. Através desse milagre hoje, através dessa preleção hoje, Jesus entrou aí na sinagoga da sua vida, e Ele te achou, e Ele te faz um convite hoje, sabe para quê? Para que você estenda a mão, estenda a sua mão, mantenha ela esticada, e o milagre de Deus chegando até você. Sente aí Deus trocando o opróbrio, a vergonha, pela vitória. Sente aí você pensando assim: eu vou voltar para casa, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a ter um bom emprego, eu vou voltar a ter uma família, não vou mais viver escondido, porque eu estou recebendo meu milagre hoje. Não importa quanto tempo você está buscando, mas hoje o milagre chegou diante de você. Sinta aí na sua mão o milagre do Senhor chegando na sua vida. Se de repente é uma bênção financeira, Deus traz até você o milagre financeiro que você precisa. Por isso que você está de pé. Eu não preciso mandar que você vá para o centro, que você entendeu bem isso, mas você está de fé. Jesus falou para você: se levante e venha para o meio. Você já está de pé. Agora vá para o meio, vá viver o seu chamado, vá viver o seu ministério, vá viver aquilo que Deus tem para você. E você sente a sua mão, o seu milagre aparecendo, o seu emprego aparecendo, a sua cura aparecendo, a sua família sendo convertida, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o emprego, o concurso, chegando como bênção na sua vida. Sente aí na sua mão. E agora feche ela e fala assim: é meu. É meu. Fala assim: eu não vou esconder nunca mais. Fala assim: eu não vou esconder nunca mais a minha mão, porque eu recebi o meu milagre. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Para sempre reinarás, aleluia. Amém, amém, queridos. Agora olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Você vai encarar a sua vida de maneira diferente agora, amém? Quando tiver que entrar na sinagoga, você vai entrar como? Onde que é o meio? Onde que é o meio? Qual a melhor função que tem aqui no meu trabalho? Essa, Deus vai te dar ela. Ah, não, mas é que eu me sinto incapaz. Ah, eu sou só um pequenininho, sou só um fraco, não dou conta. Ah, eu não sei, tá, não sei o que. Acabou. Amém? Agora é no centro, no meio, ali, ó. Deus faz presente ali no meio. Então prepara que Deus já te deu um milagre. Agora você vai colher.